rádio que toca Palhoça. Olá, boa noite! Estamos aqui agora em mais um programa Equilibrilho no Ar. E hoje eu tenho a honra de estar com Nayana Gungel, gente, da Imagine Viagens. Oi, Nay, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo, Fê. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Né, outro dia a gente estava aqui com uma outra convidada falando sobre viagens e depois esse assunto não saiu mais da cabeça de todo mundo. Eu disse, bora chamar a Nay para um bate-papo, porque todo mundo quer viajar, inclusive fugir do Brasil, né? Mas aí a gente ia entrar numa outra quesito. Sim, A Nay tá 11 anos aqui dentro da Grande Florianópolis e ela tem um trabalho personalizado, é uma agência personalizada. Nay, me conta um pouquinho. Fê, eu que agradeço o convite, né? Depois de 3 anos, a gente perde até as contas, assim, de quanto tempo que a gente ficou nessa loucura. Verdade. E realmente a agência, o turismo foi extremamente atingido, né? Então a gente passou aí por 3 anos num repaginamento, que eu falo. A gente teve que se reinventar, quem foi do turismo. E há 11 anos eu tenho a Imagine Viagens e há 19 anos eu atuo realizando sonhos, trabalhando com viagens, né? Então a Imagine, ela teve a primeira sede em Florianópolis. E aí em 2018 nós viemos para Palhoça, e é onde nós montamos a nossa loja ali na Pedra Branca. Então, desde então, coincidiu com a pandemia e nós nos reinventamos, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, o turismo antes, durante e agora após a pandemia, que voltou com tudo, graças a Deus. Graças a Deus, verdade. É. E a gente se conheceu, acho que foi um pouco antes da pandemia, porque foi quando você estava chegando em Palhoça. Sim. Né? A Imagine estava saindo de Florianópolis e chegando na Grande Florianópolis. Uhum. E eu falei pra Nay, né? Quando a gente fala em viagens aqui dentro da nossa região, aqui em Palhoça, a Nay vem muito forte pela questão da confiabilidade. Sim. Então, a gente vive num núcleo, um círculo onde as pessoas, elas se indicam muito. Sim. Né? É. Então, e você só indica quando teve uma boa experiência. Exatamente, Fê. Então hoje, desde sempre, assim, eu tenho no meu conceito de agência de viagem, agência que ela vai atender desde de valores, de que é preço mesmo, que hoje as pessoas realmente fazem comparativos na internet. Então a agência hoje, ela precisa estar amparada através de fornecedores que vai conseguir atender o cliente com preços, mas além de preço, são valores agregados, né? Que é a confiança, que é o ouvir o cliente, é entender o que o cliente quer. E isso hoje eu posso afirmar assim que é o que eu sempre trabalhei no meu profissional e onde eu busco junto à minha equipe também a qualificação deles junto com os clientes. E entra aí essa questão de ter um trabalho personalizado. Exatamente. Então hoje a gente tem um mundo nas nossas mãos na agência, né? Onde a Fê vai chegar lá, vai conversar comigo, ela vai expor, e quero viajar, eu tenho uma ideia assim, tenho a ideia assado, o que a gente pode fazer? E às vezes a pessoa chega a sair da agência e fala assim, nossa, eu poderia fazer isso, eu posso fazer isso tudo mesmo, sabe? Então... A gente tava tendo um papo aqui antes de começar o programa e eu já descobri o infinito que eu posso fazer, gente. E olha que ela já me salvou, né? Chegou no final do ano, a gente não tinha programado nada, porque depois da pandemia fica todo mundo muito receoso. Vou, não vou, Sim. Viajo, não viajo. Às vezes é ali do lado, né? Que no meu caso eu fui pro Beto Carreiro e eu disse, o que eu vou fazer? Falar com a Nay. Vou, não vou. E ela arrumou gente, foi de noite, né? Foi. Ela arrumou tudo de noite pra mim, gente. Essa mulher é sensacional. Do nada, vamos pro Beto Carreiro? Vamos. E é assim que acontece, tá? Muito. Os meus dias, na verdade, eles não são dias, né? Eu digo, eu acabo... como é que tu organiza teu dia? Acaba não tendo uma organização, né? Por quê? Porque o momento que as pessoas podem falar é momento, às vezes, de lazer delas, que é à noite, que é final de semana, né? Então é um atendimento no final de semana, num domingo, numa segunda noite, onde a gente se adequa à agenda, ou quando também não agenda, né, Fê? Que foi o caso de vocês, sim, quero ir, vamos. E a gente tá ali preparado, porque a gente tem sistemas, né, nas nossas mãos. Então, assim, Fê, o que você precisa? Abre o computador e eu tenho tudo ali.
Então isso é muito legal e facilita muito o nosso atendimento com vocês, sabe? Mas olha só, 11 anos no mercado é muito tempo? É, bastante. E nem tudo são flores? Não. Qual foi o pior momento? Ou vamos antes. Como que começou? Da onde surgiu? Vou trabalhar com uma agência de viagens, vou trabalhar com o sonho das pessoas. Então, o turismo, ele tá em mim desde pequena, né? Nós temos uma pousada familiar na Guarda do Embaú. Então, meu pai, ele trabalha com turismo e eu desde pequena tenho esse contato com os turistas. Me formei em turismo, então sou turismóloga, né? Com formação MBA, administração. E sempre gostei muito de viajar. Então, uma coisa casou a outra, né? Eu sei que não poderia trabalhar só com viagens naquele momento da faculdade. E aí eu falei, eu acho que eu quero fazer estágio em agência de viagem. Né? Então, onde a Mônica, né, bem lembrada, a Mônica em 2003... A Mônica, ela me chamou para dar uma... Nayana, então vem trabalhar comigo aqui. E eu aceitei, só que eu não posso remunerar. Falei, nesse momento eu não quero remuneração. Eu quero saber como é que funciona para saber se é isso que eu quero. Então, desde o início da faculdade, eu já estava trabalhando em agência. Então, eu já trabalhei em agência, eu já trabalhei em operadora de turismo, que é diferente de agência, que operadora, ela opera e vende para as agências de viagens. Então, eu já trabalhei na parte da operação, só que eu amo a parte da venda, né, Fê? Não, eu amo aprender. Cara, eu não paro de aprender com essa mulher desde que ela chegou aqui. Ela já tirou um leque de informações, gente. Então, assim, o mundo do turismo e da agência, assim, ela é muito grande, sabe? Ela não é só a parte da venda. Ela tem todo por trás um sistema a qual as pessoas às vezes falam, nossa, é muita coisa. Hoje eu trabalho com mais de 28 fornecedores. É muita gente. Então hoje quando a Fê chega, eu quero ir para Nova York. Eu não tenho só um fornecedor, eu tenho 28 fornecedores, inclusive nós somos uma agência credenciada CVC, então o pessoal que gosta de CVC, a gente também é uma agência credenciada CVC, todos os produtos da CVC hoje a Imagine pode vender, né? Somos credenciados, mas além disso eu tenho 28 fornecedores que eu posso negociar. Sabe que eu posso negociar. Então, eu já trabalhei nessa parte de operação, que eu sei até onde eu posso ir na parte da negociação. Já trabalhei na parte de hotelaria, que gosto muito da hotelaria também, onde a gente tem uma pousada, né, na Guarda do Embaú. Então, isso me traz também conhecimento em hotelaria. E a parte de aéreo, que também é uma parte, assim, que precisa dominar para tu poder casar os voos e entender melhor ali para o cliente como é que vai ser aquela experiência dele. Sabe que eu costumo dizer, como coach, obviamente, que as pessoas não compram produto. Elas compram pessoas, né? E eu acho que o que faz toda a diferença é o bom atendimento. Em qualquer parte, porque ela não muda, gente, em nenhum momento. Eu tô aqui falando que eu quero ir pro Beto Carreiro e daqui a pouco eu tô falando que eu quero ir pra Nova York e daqui a pouco eu quero ir ali pro Rio de Janeiro. Ela vai te atender e ela vai dar um jeito. Sim. Não, olha, mas eu só tenho esse X de valor. Que ela vai dar um jeito. Sim. Então, assim, tu quer viajar, meu querido, minha querida, é com essa mulher. É programar. Eu falo, viajar é programar. Às vezes... assim, é muito comum, Fê, chegar e falar assim, Nay, eu não tenho condições de viajar. Mas é porque você está pensando a curto prazo. Por que você não começa a pensar no seu sonho a longo prazo e poder realizá-lo? Não é? Às vezes a gente quer para ontem, mas tem coisas que a gente tem que ter a consciência, Fê, tu sabe bem como coach, que a gente não consegue para ontem. A gente tem um caminho a percorrer e esse caminho qual é? Planejamento. Exato. Organização. Vamos se organizar, vamos sentar, vamos planejar e deixar ali, como meta. É uma meta. Viajar é uma meta, é um objetivo, né? E nada mais satisfatório quando esse objetivo é alcançado com a sua família, com as pessoas que você mais ama. Porque geralmente tu viaja com quem? Com quem tu mais ama. Não, e deve ser incrível, né? Você tá realizando o sonho das pessoas. Deve ser, porque é um sonho. Viajar é um sonho. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Tu tem que ser um ouvinte, né? Precisa ser ouvinte. Às vezes um detalhe para ti não é... Um detalhe para o cliente, para ti não é tanto. Então, tu tem que saber entender que às vezes para o cliente, um mínimo detalhe, às vezes o que é? Uma poltrona que ele quer no avião. Para ele, aquilo lá vai ser incrível se eu conseguir. E às vezes, se a pessoa não tem o discernimento e ali a inteligência de, opa, eu tenho que atender isso, nem que seja mínimo.
Ele, no momento que ele for sentar naquela poltrona, ele fala assim, poxa, eu consegui essa poltrona. Pode ser bobo, Fê, mas assim, ó, é algo que isso acontece muito, sabe? Aniversário da minha filha durante a viagem. A gente entra em contato com o hotel. Tem algo a fazer para a filha? Tem como deixar uma surpresa? É aniversário, é lua de mel. Então, esses cuidados é que uma agência entra, sabe? Esse carinho, essa atenção, e que uma equipe de agência tem que caminhar junto. Porque se tu operas dessa maneira, como Nayana, né? Que já tenho... Mas se o meu pessoal, o meu elenco lá, que a gente chama, não tem esse entendimento, não adianta. Então, todo mundo tem que trabalhar nessa energia e nesse querer, sabe? Então, a gente tenta. Mas eu sempre digo que nós somos ação e frequência. E nós atraímos aquilo que está dentro de nós. Eu acredito que as coisas, elas fluem com a tua equipe para com os teus clientes, porque eu realmente só tenho feedback positivo dela. Então, eu acredito que isso tudo flui porque você emana isso. Sim. E assim, e quando a gente não consegue... Porque a gente também é humano, óbvio. A gente erra como empresa, né? Existem possibilidades de tu não atingir uma satisfação, existe. Mas aí também existe onde que a gente não conseguiu. Por que a gente não conseguiu? E num próximo, vamos atingir, sabe? Então, cada viagem é uma pessoa, é um sentimento, é uma necessidade e é um grande aprendizado, tá? Qual foi o pior momento dentro desses 11 anos? Assim? A pandemia. Não teve. Assim, nós éramos uma equipe em 8, né, antes da pandemia. Chegou um momento que eu tava só com uma, né, então assim, querendo ou não, a gente foi sabendo que estava acontecendo e entendendo que realmente ia parar tudo. E ali a gente foi tomando decisões que a gente não queria, né, então a gente foi perdendo peças do nosso time, assim, pouco a pouco. E como que ficou, assim, eu vou te dizer que, pra mim, vamos lá, as pessoas, elas acham que como quando você trabalha o desenvolvimento humano, você é perfeito, esquece que você é humano. Gente, eu fechei 2 escritórios na pandemia. Exatamente. Então, você não vai dizer, eu estou bem. Não. A gente não fica bem. Não, eu realmente, assim, com uma pousada e uma agência de turismo, não. Mas, nesse momento... né, no momento assim, da dificuldade, eu vi, vou ter que operar em um outro local, em uma outra situação, porque eu acho que realmente vai parar. Daí o que eu fiz? Eu fiz um projeto da Casa Mágica, que foi ali também na Pedra Branca, né, qual a gente abriu um restaurante temático, e foi um boom, né, a Casa Mágica foi muito legal, foi uma experiência incrível, que na dificuldade eu falei, uma oportunidade. Ficamos com a Casa Mágica 1 ano e meio, mais ou menos, só que depois começou a voltar o turismo. E voltando o turismo, com certeza não consegui dar tamanha atenção para a Casa Mágica que precisava. Você é mãe também. Sou mãe, né? Então, hoje eu atuo na parte da pousada, da agência, era Casa Mágica e mãe, né? E aí a gente resolveu arrendar a Casa Mágica. E, por fim, a Casa Mágica foi vendida, a ideia, e a gente resolveu, daí só eu e o meu sócio, só operar na parte do turismo, que é onde a gente sempre dominou. Porque daí começou a voltar, eu falei, peraí, é isso aqui. Era os sonhos das pessoas que estavam guardados na gaveta e desengavetou. E aí a Casa Mágica em si, então eu digo, foi uma oportunidade no momento da dificuldade, que foi incrível, muito aprendizado, muita energia também. E aí, quando voltou o turismo, eu falei, eu preciso fazer escolhas. E o turismo e a agência é a minha paixão, não adianta, né? Então, aí voltamos a operar. Mas foi a maior dificuldade da minha vida, posso te afirmar assim, foi a pandemia. E hoje, depois de tudo, turismo voltando, as coisas acontecendo... A agência, nós estamos hoje em 5 já, graças a Deus, né? Tentando resgatar algumas peças ali e estamos nos erguendo. Agora está começando a respirar de novo e está começando a movimentar. Graças a Deus. E me conta, meu amor, qual é a diferença em você fechar direto, né? Porque a gente estava aqui nesse bate-papo justamente por isso. Porque eu tive algumas, né? Não muitas, mas algumas experiências frustrantes, né? E aí tava aqui comentando mesmo aqui com a Nay, e aí ela veio me trazer essa questão. E qual é a diferença em fechar direto e fechar com uma agência?
essa é a maior dúvida que tem, sabe? Como é que uma agência hoje sobrevive tendo tamanha oferta na mão do cliente? Porque a gente comentou que você abre o computador, além de a gente saber como que funciona a questão de algoritmo, respirei, quero viajar. Aparece. Promoção, promoção, né? Aquelas promoções. A diferença hoje é relacionamento, tá? Tudo que, de fato, tem comercializado e que existe, a agência tem. Por que eu falo isso? Porque existem promoções que elas não são verídicas, que eu digo que você está comprando aquilo que você está na hora clicando. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem entendido. A partir de você vai comprar 5 noites em Orlando por R$ 1.500 saindo de São Paulo. Você vai lá e você está comprando um voucher de viagem. Porque aquela viagem, a partir do momento que você compra algo, você tem que ter documentado de viagem, eu digo. Que é algo que você tem na mão. O seu bilhete com o seu localizador e o nome do hotel. Simples. Quando você compra essas promoções, você não recebe isso. Você recebe um voucher de utilização daquele valor por um determinado período, que 45 dias antes, mais ou menos, a empresa vai entrar em contato com você. E aí sim você vai ter conhecimento da sua data, do seu hotel, do seu aéreo, e vão ter situações que nas entrelinhas pode ser que eles não consigam honrar com aquele valor, e aí você pode reaver esse valor como reembolso ou usar de créditos para outros fins. Ou seja, você não está comprando aquilo que você está olhando, entendeu, Fê? A minha experiência foi na Serra Gaúcha. Meu esposo com o dedinho mágico. Dá vontade. Eu não vou dizer. Meu Deus, comprou gramado e canela. Nossa, que perfeito, né? Daí a gente foi como casal, passear, fugir dos filhos. Aquela coisa, né? Só que chegou lá, tinha uma diferença pra pagar. Então, e não estava escrito isso na hora que ele usou os dedinhos mágicos dele. Uma das diferenças é essa. Se você tá comprando algo, um voucher, você tem que ter a consciência que você tá comprando um voucher de viagem. Se você tem essa consciência, tá fazendo tudo certo. Agora, muita gente não tem. É uma família que compra, é um sonho a ser realizado e às vezes é muito frustrante porque não é realizado, né? Então, se há um valor real na internet, no site da Latam, uma promoção, a gente tem. Tudo que é real, a agência tem. Então, assim, não pega essa dica. Tudo que é real, a agência tem. E com o mesmo preço ou um pouquinho menor, porque a gente vai negociar, né? Porque a gente tem fornecedor para negociar. E personalizar, né, Fê? Aquilo que eu tava falando. Eu quero ir para Nova York, eu quero ir para dar um exemplo na Europa que é muito comum. Eu quero ir para Paris, eu tenho 10 dias. Opa, Paris, 10 dias é muito. O que não vai fazer 2 países com o mesmo valor do aéreo? Então, tu já sai com uma segunda possibilidade diante de um conhecimento de um consultor, com aquele valor que tu já estava predestinado a gastar. Entendi. Então, é a diferença hoje. Não pense em valores. Eu falo pessoal, meus clientes, tem uma promoção, print e me manda. Eu vejo se é real. Se não é real, eu te explico. Se tu tá sujeito a comprar aquilo, ok. Se não, não sei, então vou esperar. Mas se é real, eu consigo bater tarifa ou chega próximo, Fê. Isso é certeza. É o relacionamento com o cliente e a confiança e a segurança, né? É total diferença. Você trouxe aqui pra gente, nós gostamos de falar muito aqui sobre a superação em meio às nossas dores, né? Como empresários, como empreendedores. Então, assim, o teu maior momento de crise foi a pandemia. E aí depois você não teve uma crise, você teve uma dor. Que na verdade foi se desfazer da Casa Mágica. Foi. Como que você consegue conciliar como mãe, empresária, mulher? Meu Deus! Olha, tenta falar com ela no WhatsApp pra você ver. É uma correria. Como que você concilia a sua vida no momento de tudo isso? Eu tento estar 100% aonde eu estou naquele momento. Boa. Entendeu? Então, assim, não vou dar conta do meu dia, não tem jeito, né? Mas onde eu tô, Fê, eu tô 100%. Isso eu aprendi, porque já passei muito da fase de, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazer um pouquinho de cada, não fazer nada.
né? Então essa é a correria às vezes do nosso dia. A gente faz um pouquinho de cada, mas a gente não faz nada. No fim do dia tu tá, meu Deus, eu não fiz nada. Hoje, Fê, se eu tô aqui contigo, meu WhatsApp tá bombando. As meninas da gente eu já vi aqui, estão me chamando. Mas assim, eu tô 100% aqui contigo. Eu acho que isso eu aprendi ao longo dos meus dias, né? Então, não tem uma organização, a minha agenda ela é mudada O tempo todo. o tempo todo, toda hora, mas eu amo isso. Então, prazos com o cliente, a gente responde, sabe? Eu falo, daqui 24 horas, não deu 24 horas, eu tô falando de novo com o cliente, vou precisar de mais, mas sempre nesse relacionamento. Mas nesse momento, para você que tem a vida agitada, então, provavelmente você te gerou algum tipo de ansiedade? Muito. Inclusive, assim, eu vou te dizer como físico, né? Assim, tive uma ansiedade incrível, né? Teve aí um tempo de até foi um sobrepeso, querendo ou não, porque não tem o esporte, me apeguei muito ao esporte. Então hoje eu jogo, hoje eu tenho o esporte como minha força, sabe? Endorfina, eu digo que endorfina é vida, né? E não foi fácil, Fê. E antes da pandemia, também, assim, todo mundo acha que tem uma história, né? Isso até me emociona. Chegou uma época da minha vida que, imagine por que eu vim pra Palhoça. Né? Então, tem um porquê. Tem o porquê que eu vim pra Palhoça. Né? Primeiro que a pousada é aqui na Guarda do Embaú, então eu sou da Palhoça, meu pai é da Palhoça. Mas eu passei por um trauma muito grande com uma ex-sociedade. E esse trauma muito grande, eu tinha uma agência, né, grande assim, e essa sociedade, vou abrir para ti, foi algo muito intenso, só que foi uma decepção muito grande. Então essa decepção me trouxe uma força tão grande, dizendo assim, eu vou continuar, e eu vou conseguir, só que eu não consigo aqui. Então eu resolvi mudar minha vida toda naquela época. Uau. E eu falei, essa mudança vai me abrir portas. E ela me abriu. E até me emociono, porque eu fui pra Palhoça. Eu fui bem recebida. Tive outras oportunidades, né? Então, eu realmente me emociono, porque assim, sempre quando tem uma porta que vai se fechar, cara, se tu és uma pessoa do bem, que eu digo assim, sabe? A outra vai se abrir, sabe, Fê? E aí a Palhoça me trouxe. E aí cheguei na Palhoça, o que veio? A pandemia. Eu falei, não acredito. E tava indo tão bem lá de 2018 a 2019. A equipe toda de Floripa veio trabalhar aqui na Palhoça comigo. Tava lindo. E aí veio a pandemia. Eu falei, nossa, mais uma luta. Mais uma dor. Mais uma dor de empresária, mais uma dor de mãe, de um monte de pessoas trabalhando comigo. E fora um turbilhão de contas que acabam se acumulando. Não é? Então, assim, foi um processo dolorido, que hoje tá estancada as dores, mas que tu vê que a gente até se emociona, porque quando mexe na ferida dói, né, Fê? Eu acho que todo empresário tem essa dor. Todo mundo. Todo ser humano. Todo ser humano tem uma dor, né? E quando tu botas a tua cara a tapa, assim, é uma coisa que tu tens que estar preparado também para esse tipo de batalha, né? Uma batalha ali que eu vou vencer, eu vou conseguir, vamos. E tamo aí, agora a agência tá aí de novo, conseguiu passar uma pandemia. Lembra que eu tinha te falado? A gente atrai aquilo que tem dentro de nós. Por que tu fosse tão bem recebida? Porque você exala isso. Né? Então, desde o primeiro momento que nós nos conhecemos, quando você chegou em Palhoça, você estava sempre transbordando. E a gente só transborda daquilo que tem. Então, independente das dores, independente de tudo aquilo que passou, eu acredito muito, muito numa palavra que eu vi até na Bíblia, que Palhoça, a palavra Palhoça está na Bíblia. Meu Deus. E quando, e me disseram exatamente, foi meu pastor que me falou, e ele me mostrou, você vê que Palhoça está na Bíblia, e me mandou. Porque eu tava chegando há 5 anos atrás aqui. E aí era lugar de pessoas que iriam reerguer. Tá na Bíblia, gente. E eu não sabia. E quando eu vi aquilo, eu postei na época, vai catar lá no meu Instagram que tá lá postado. E eu postei aquilo e eu digo, uau. Uau. E todas as histórias das pessoas com Palhoça, por incrível que pareça, tem uma história de superação e de se reerguer, gente. E eu vim pra Palhoça exatamente isso, de superação, me reerguer,
E acredito que consegui, sabe? Hoje tô mais firme do que nunca, muito feliz. Agora retomou muito forte, tanto o turismo corporativo, que hoje a Imagine também atende, né? Nós temos um setor corporativo que atende as empresas. Temos o setor de lazer, que são as viagens a lazer, temos cruzeiros, tem a parte de roteirização, que é a parte dos roteiros internacionais ou nacionais. Então, agora o pessoal tá com aquela vontade aí de anos querendo viajar, agora tá começando a borbulhar. Isso é uma coisa bem legal, porque... Estamos contratando, tá, Fê? Olha aí, ó. Pega essa dica. Vou aproveitar a oportunidade. Não, mas calma que eu tenho filhos adolescentes, que eu já vou mandar eles pra lá. Mas isso é muito bom, né? Então, bom? É muito bom, porque olha só, teve-se a perca e agora você já tá de novo com tudo. Isso. Correndo, Isso. não pare e contratando novamente. Exatamente. E assim, gente, são ciclos, né? São ciclos e a gente vai fortalecendo e a gente vai vivendo. É isso aí. A gente vai e vivendo. aprende, né? Aprende muito. Eu acredito que os tombos que a gente leva, a gente já não leva mais. Não. E falando de turismo, hoje, o turismo hoje está diferente de antes, né? E por que hoje uma agência também é muito importante? Porque hoje a documentação de antigamente não é mais a documentação real para entrar em determinados países, né? Então, hoje é o certificado, são formulários, são documentos que precisam ser preenchidos antes do embarque. Isso tudo a agência faz a conferência e instrui, né? Então, isso também é muito bom saber. Eu vou para os Estados Unidos, o que estão pedindo no check-in? Gente, isso Não é é muito só importante. Eu quero aproveitar aqui, a gente vai falar agora no segundo bloco. A gente já tá no segundo bloco, a gente já vai entrar no segundo bloco, eu não falei nem nada do que eu quero falar com essa mulher. Mas a gente vai chegar lá e no segundo bloco a gente vai falar sobre poupança viagem. Olha que bacana. Então fique aí, tá? Eu quero também deixar aqui, ó, um grande agradecimento aos nossos patrocinadores, que é a Cereja Paper, a papelaria mais fofa de Palhoça, que fica ali no bairro Pagani, e também ao sítio da família Souza, 40 minutinhos de Florianópolis, tá? Então nós já voltamos aqui e não sai daí. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca Palhoça. Voltamos, então, gente, a gente não para. Eu acho que tem que ser gravado o intervalo. Você não tá entendendo. O que a gente fala e o tanto que a gente conversa aqui. Mas eu não vou nem perder tempo, porque tem muito assunto. A gente começou aqui, terminamos falando sobre poupança viagem. Como assim poupança viagem? Explica pra gente. Então, Fê, seguinte, todo mundo não, grande parte, né,
das pessoas pensam que eu não consigo viajar, eu não consigo me programar, o valor de investimento é muito alto, como é que eu faço? Planejamento, né, a palavra. Então, uma poupança viagem hoje nada mais é que um planejamento. A pessoa conversa comigo, né, a gente começa a conversar, a entender qual que é o propósito da viagem. É uma Disney em família, vamos começar do básico, né? Geralmente uma família hoje, a gente sabe que ir para Disney hoje é um investimento que requer uma programação financeira, né? Hoje uma viagem para Disney não é uma das viagens mais baratas, é uma viagem que realmente é mais cara. Porém, existe... O que é o mais caro? Hoje uma viagem para 2 pessoas e uma criança, a gente vai aí 25 mil, mais ou menos, né? Então, assim, é uma programação. Isso eu tô falando com o aéreo, com o hotel, com o ingresso na Disney, com o seguro viagem, com locação de carro, com o jantar com as princesas, com o jantar com os personagens. Já não ficou assim, mais caro, gente. Então, assim, e isso já acabou tudo a também careza. pode mudar conforme a categoria de hotel, se é uma categoria de aérea econômica, executiva, Fê. É uma infinito, tá? Então, só que esse infinito, desde o mais econômico até o mais luxuoso, pode haver uma programação e um planejamento. Então, eu criei, junto com a minha equipe, uma poupança viagem. Essa poupança viagem, a gente parte do princípio de um roteiro estipulado com um valor hoje em reais, para daqui 5 anos. Há um contrato feito, agência, cliente, advogado, aonde aquele valor hoje em reais, o cliente diz para a agência quanto que ele pode pagar por mês para que até a data X esteja com tudo pago. 9 meses antes da viagem, por que 9 meses antes? Porque 9 meses antes é onde a companhia libera de fato a realidade, um voo para aquele destino que você quer internacional. Então hoje quando tu compras algo para daqui 5 anos, tu ainda não tens esse bilhete. 9 meses antes é mais ou menos o prazo, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, a companhia libera o aéreo. Então a gente estipulou, 9 meses antes a gente se reúne de novo, faz a cotação verídica, real, para a tua data real e estipula, hoje o dólar lá atrás era 5,70, mais ou menos. Hoje está 5,40, já diminuiu, vai diminuir um pouco, mas o aéreo subiu, a gente faz uma nova cotação, aonde vai me dar uma real. Aquele valor que a família da Fê pagou em 5 anos para a agência, vai ser deduzida do fechamento real daquela viagem. Se houve uma sobra, esse valor ele é devolvido para o cliente, para ele comprar dólar, para ele comprar mais passeios, para ele fazer o que ele quiser. Mas isso é uma dúvida constante, não é? Quanto, por exemplo, quanto levar? Normal. Muito. Quanto que eu levo para os Estados Unidos em determinado período? Vai depender do teu perfil, da tua família. E aí eu vou te responder. Porque tudo depende. Eu gosto de restaurante, gosto de comer bem. Não, gosto de fast food. Tudo depende, Fê. Tudo depende. Já não vou gastar mais tanto, né? O povo lá em casa do lanche. Então, assim, é bom. É bom. Então, tudo isso vai ter uma variável. 9 meses antes, eu sento com a família de novo, a gente fecha o valor, fechamos a viagem. Se faltou, se o dólar subiu, porque a agência também não pode correr risco. Claro. Quem fixa valor em reais, muito antes da viagem, está honrando algo que não existe. Isso é risco. Então é muito melhor tu ser transparente e dizer, olha, vamos voltar a conversar e reaver, e você tem aquele valor junto à empresa, a gente faz o fechamento e aí agenda a tua viagem. O podcast virou uma consultoria, vocês vão me agradecer depois. Isso aqui virou uma consultoria. E assim, e é algo que todo mundo quer saber, né? É uma temática que todo mundo quer, porque gente, todo mundo quer viajar. E não tem mistério, o que não pode é enganar, sabe, Fê? Eu sempre falo assim, não dá pra ter enganação. É fato, 9 meses antes é onde eu vou ter o real. Se eu correr algum risco, é risco para o cliente também, entendeu? Então, a gente abre essa possibilidade para o cliente, para ele ter, fazer o pagamento em 4 anos. Daqui 4 anos, a gente se encontra. 9 meses depois, possivelmente vai ser a viagem dele. E vai estar com tudo pago. Amiga, todo mundo agora quer ir para Portugal. O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo querendo ir para Portugal? Portugal tá muito aquecido, né? Principalmente tem muita gente indo morar.
né? E não é só Portugal, Luxemburgo também. Luxemburgo abriu a possibilidade de tirar o passaporte europeu até final de dezembro para brasileiro. Então, quem tem essa possibilidade só tem até dezembro para ir. Depois, não sei se vão abrir, mas dizem que não, a possibilidade. Então, tem muita gente indo para lá, né? Então, ali na agência tem bastante procura para Luxemburgo e tu hoje tem um passaporte europeu, tu tens a porta aberta no mundo, né? Isso é muito bom. Mas a pessoa que quer ter um passaporte europeu, o que ela tem que fazer? Tem que ir em algum lugar especializado, Fê, porque tens que pegar os teus antepassados para ver se tem vínculo real com parentes que moraram em Portugal, em Luxemburgo. É uma corrente, assim, é um outro tipo de consultoria que hoje muita gente me pergunta, mas eu realmente não tenho conhecimento. Mas tu precisa comprovar vínculo familiar lá que morou, que residiu, e tu consegue. Quem consegue, tem muita gente, principalmente daqui, conseguindo passaporte europeu. E é muito bom ter. Porque não é só pra você, é pra você, pro seu filho. Claro. E assim vai perpetuando, entendeu? E tu acha que vale a pena mesmo ir morar pra lá? Ai, olha, é uma pergunta muito peculiar, né? Se você tem uma oportunidade ou tá aberto a recomeçar a sua vida, é uma baita experiência. Eu sempre digo, né? Eu morei 1 ano na África do Sul. Ali do lado, né? Ali do lado, em Cape Town, né? Eu tive 1 ano morando lá, vivi 1 ano na África e acredito que se a pessoa tem essa experiência de morar fora, ela também agrega muitos valores na vida, sabe? Mas por que a África? Eu não sei te dizer, era algo que tocava o meu coração na época. Eu tinha 24 anos, já trabalhava aqui em agência, né? Já estava trabalhando, sempre trabalhei em agência. E estava trabalhando em agência e na época eu me formei e decidi, eu vou vender meu carro na época e vou morar fora. Aí naquela época estavam indo para Austrália, Nova Zelândia, era aqueles destinos mais fazer ao pé. Eu falei, não. Nossa, na época da faculdade todo mundo tava indo pra Nova Zelândia mesmo. Não, exatamente, era Nova Zelândia e Austrália na época, né? Falei, não, eu quero ir pra África, alguma coisa me chama. Me apaixonei pelo destino. Nelson Mandela, a história da África, foi muito rica a minha passagem lá. Trabalhei desde restaurante, hotel, a ONGs, estudei lá. E então essa possibilidade de morar fora, mesmo não sendo jovem, Fê, eu acho que é uma baita de uma experiência. Eu acho que todo mundo deve passar por isso, porque é desde perrengue a alegria. Que bacana. Sabe? Então, tô dizendo que não tem como ser um programa só Carlos, vocês não me acreditam. Morar fora pra mim, assim, é algo que muda completamente a pessoa. Né? Hoje, poxa, já tenho família, já tenho filho. Será que eu devo morar fora? Se tu tens essa possibilidade, vai. Olha, não fala isso, meu marido tá ouvindo. Vai, sabe? Se você tem hoje a possibilidade do home office, né? Mas eu acho bem importante isso que você falou, assim, é uma questão de oportunidade de você saber se é aquilo que você quer e se pulsa, vai. Isso, entendeu? E se a tua fortaleza tá aqui, ou enfim, é muito de cada um, né? Mas essa experiência de morar fora é algo enriquecedor. Gente, além de tudo isso, agora tem uma questão da documentação, né? Então agora, eu até tava contando aqui pra ela que eu achei que pra Punta del Este era só ir ali, né? Mas aí quando chegou a minha vez, eu não tinha a documentação. No caso, era a identidade, né? Eu tinha sido assaltada no Rio Grande do Sul, e aí quando chegou, eu acho que tava tudo certo. CNH, por exemplo. Porque minha CNH, tá ali meus documentos todos, foi o que eu pensei, né? E na verdade, não, você só entra com... Hoje eu sei disso porque eu tive que viver. Física. Tive que viver na pele. Mas por que isso? Como que funciona agora? Cada país, antes da pandemia, já tinham suas regras, seus documentos estipulados, né? Depois da pandemia ficou muito mais... Não é que é difícil, porque se você lê, se você é orientado, não tem nada de difícil de entrar em determinados países. Não está difícil viajar. O que está sendo... Isso é importante você falar, porque estava todo mundo dizendo que está difícil viajar, então não está. Não, é só você ter a orientação certa, a documentação certa, olhar os seus documentos, saber o que cada país pede. Por exemplo, ali para Punta del Este, não é só ter o RG. Ele tem que estar em bom estado de conservação, tem que ser emitido em 10 anos. Tudo isso, na hora do teu check-in, vai bater, né? Então, hoje a gente tem um grupo a ser emitido
antes de tudo, eu peço documentação de todo mundo. Uhum. Porque às vezes tu fala pra pessoa, precisa ter RG. A pessoa, não, eu tenho. Mas aí tu vai De ver. bebê. Tá rasgada, a foto de criança. Tá aqui, Nai. Eu falei, não. Vamos ter que fazer outra. Uau. Né? Então, assim, isso... hoje, para ir para os Estados Unidos, hoje, a gente precisa do certificado internacional do Covid. Internacional, mas internacional, meu Deus, eu não tenho. Não, você tem. É só a tradução do teu certificado português e inglês, que no próprio site a gente tira. Então, não é difícil. Olha que só. as palavras que estão utilizando dificultam o entendimento da pessoa que é leiga, é normal. Uhum. Né? Então, além do visto, passaporte, certificado, tem o formulário. Todo em inglês. Todo em inglês. Mas calma, não é difícil. A gente tá ali para te orientar. Uhum. Vamos orientar. Né? O visto. A gente também tem assessoria de visto, Fê, lá na agência para visto americano. Hoje a Maria Fernanda lá na agência, ela tem 4 anos que só trabalha com visto. É difícil tirar visto? Não é difícil. E o visto tira onde? Tem em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. É um formulário muito extenso. Eu preciso dizer, ele é bem extenso, precisa muito da tua dedicação. Mas hoje a gente tem um cenário onde a gente consegue orientar e falar assim, olha, você tem que respeitar determinados critérios que os Estados Unidos pede. E assim a gente orienta, e se a pessoa não tem, não é a agência que diz assim, não, faça comigo que você tem visto, não. A gente te deixa com um formulário preenchido. A análise é feita pelo consulado. Aí, se tem visto aprovado ou visto negado, a gente nunca tem como saber. Mas o que a gente faz? A gente orienta da melhor forma e te deixa amparado para te tranquilizar. Então, assim, tá aí mais uma questão que a gente tá falando aqui sobre a diferença de uma agência personalizada. Então, a pessoa, ela quer tirar o visto dela, ela também pode te procurar. Pode. A gente tem uma pessoa que é especializada em visto e só documentação. Uhum. Formulário, documentação, tudo, Fê, tudo para viajar. Gente, isso é muito importante, tá? Porque a gente já conversamos aqui sobre o perigo que é. O clique no dedinho, né? Aí ali eu já tive vontade, né? Eu vou te dizer que eu já tive vontade. Mas é que são umas promoções que tu olha, nossa, mas é tentador, né? Você vai ficar, como você falou, fica em Nova York tantos dias, só isso, você olha assim, e daí a realidade, ela é outra, né? E assim, pode funcionar, pode, mas eu sempre, tu tens que estar ciente do que tu estás comprando. Se tu estás disposto a esperar, viajar, sem ter a tua data hoje fixa, sem tu saber o teu aéreo, sem tu saber qual hotel tu vai ficar, tu está sabendo o que tu vai comprar. Mas se tu acha que tu comprou algo que, ai meu Deus, comprei, já vou receber. Não, tu estás comprando um voucher de viagem. Isso tem que estar muito claro para a pessoa, sabe? Uhum. E não é propaganda enganosa, mas assim, você tem que saber o que você está comprando. Tem que saber onde você está clicando, onde você está botando seu cartão, isso tudo requer tempo, ler as entrelinhas, para não cair em cilada, né? Claro. Que existem ciladas. Gente, outra questão aqui. Eu acredito que você deve ter muitas histórias de casal, de família, nossa, de inúmeras, né? Imagina, são 11 anos. Mas qual foi a história que mais te marcou, que você pensou assim, nossa, eu fiz parte dessa história? Eu já trabalhei com casamento no exterior, né? Então, assim, eu fiz a organização de um casal, que é o Ibra, o Ibra e o Pedro, casamento em Punta Cana, 70 pessoas. Um casal que, assim, eles chegaram para mim e foram, assim, 2 fofos, me entregaram um sonho, e a gente vai casar. A gente quer casar em Punta Cana, tu realizas esse sonho. Mas eles eram daqui? Daqui! E levaram o pessoal? 70 pessoas. Gente! Então, eu nem era amiga deles. É o chamado Destination Wedding. É onde você consegue casar no exterior. E a gente fez um casamento, aquele casamento fofo, né? No gazebo, na frente da praia. Aquela galera animada, porque querendo ou não, tu já vai no casamento, já é muito bom. Claro. Imagina tu ir no casamento em Punta Cana, meu Deus, com os teus melhores amigos. E eu não conhecia eles, né? Eu fui indicada através de uma cerimonialista para fazer toda a parte operacional do casamento. E no fim eu já estava envolvida emocional com ele. A minha filha foi da minha do casamento. Meu Deus! Sabe, assim, eu me envolvi inteiramente naquele casamento. E para mim foi, sim, um marco que eu tenho eles, assim,
né? Eu vou... Ai, que lindo. No meu coração, hoje são meus clientes de outras viagens, né? Vamos fazer um cruzeiro agora. Olha. Vamos aproveitar. Mas foi um momento que foi muito, muito gratificante, pessoal, profissional. E ver que deu tudo certo pra eles foi bem... Porque deve ser uma emoção surreal. E também a minha prima casou também, que também organizei todo o casamento dela. E tem alguns casais, Fê, que eu já fiz viagem deles, solteiros, casados e com filho. Isso é legal. Sério? Então assim, eu já fiz viagem desde o início. Isso também pra mim é muito marcante, né? Quando a pessoa começa a fazer a viagem dela lá quando ela é solteira, então começaram a namorar. Aí casaram, fiz a lua de mel. Daí depois viajar, depois tiveram filho. E aí eu fui. Então, assim, participei de todo o processo de vários sonhos, né? Nossa, isso é maravilhoso. É muito legal. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui andar de avião, eu tava com vergonha. Né, eu tinha um evento, e eu morava no Rio Grande do Sul, eu tinha um evento em São Paulo e tinha que ir de avião, e eu tava com vergonha naquela época de dizer que eu não tinha andado de avião. Porque as meninas que estavam indo já tinham andado de avião, e eu disse, daí quando chegou, eu não tinha falado nada até então. Quando chegou, eu não sabia pra que lado que eu ia. Eu tava assim no aeroporto, eu ficava... O que eu faço agora? Aí uma das meninas, muito atenciosa, assim, a gente de madrugada, ela olhou, vamos? Eu, E ela, tu já andou de avião? E tu não falou isso pra ninguém? Eu, E eu não sabia nada o que fazer. Aí ela mandou uma mensagem pra a dona da agência da qual a gente tinha viajado. E a partir dali, a dona da agência começou a se comunicar. Faz assim, faz assim. Isso foi... E é marcante também. Pra mim, foi marcante até hoje. Porque eu entrei chorando. Mas era chorando de felicidade, chorando de emoção, assim. E é isso, porque às vezes pra gente... Olha que é um detalhe muito... Tu nunca tinha viajado de avião. E a gente que faz viagem todo dia, a gente não pode perder essa noção de que... Opa, pode ter alguém ali que nunca viajou, né? Então, vocês já viajaram? Hoje em dia... Porque às vezes tu tem o horário de um voo. O horário do embarque do voo é 5 da tarde. Quem é leigo acha que tem que estar no aeroporto 5 da tarde. Porque nunca viajou. É o horário que sai o ônibus, é o horário que sai, entendeu? É o horário que vai te pegar, é o horário disso... Não, você tem que estar 2 horas antes, você tem que passar num check-in. Isso tudo faz parte, sim, da consultoria, sabe? Isso é muito legal. O que é prático para mim não é prático para ti. Eu aprendi isso com um médico, né? Ele falou para mim, quando tu vais procurar um médico, é porque tu precisa de uma consultoria. Então, quando a gente procura uma agência, a gente precisa de uma consultoria, né? Desde o início, meio e fim. Então é essa a nossa ideia, a minha ideia e da nossa equipe. Essa mulher, ela é mentora. E ela só não tá sabendo disso ainda. Mentora de viagens, né? Porque, cara, dá pra você ficar aqui, ó, ouvindo ela e ficar... Porque é muito bacana, viagem é muito vasto. Viagem é infinito, né? Viagem, a gente nunca sabe nada. Eu digo, a gente nunca sabe nada, né? Tem alguns grupos aí, pessoal, pro 2023, né? Tem um grupo que vai sair em janeiro pro Egito, que saem praticamente 2 grupos por ano pro Egito, que é com a Yasmin Meira. Yasmin, ela traz de uma forma assim, ela é a nossa guia que vai... Nossa, não, o grupo é dela, porque é ela que traz o grupo para nós operarmos. Entendi. Então, a Yasmin, ela tem essa segurança com a agência, para que ela opere o grupo dela, né? Então um grupo... isso é bem legal, né? Aqui no meu perfil de Instagram, enfim, eu tenho um público cristão muito alto, né? Até por ser cristão, então é um público muito alto. Então é interessante você falar isso por causa das viagens a Israel. Claro! Então as pessoas, como que elas fazem para, eu quero formar um grupo da minha igreja e ir para Israel? Gente, vou dar esse exemplo desse grupo, tá? É um grupo que acontece todo ano. Uma pessoa, a Yasmin, ela é especializada, ela faz mapa astral, ela é uma pessoa muito... É além do turismo, eu digo, essa viagem, sabe? Ela leva as pessoas ao seu lado pessoal durante a viagem, o acompanhamento dela, e vão em lugares turísticos. Então, é uma viagem completamente ampla. Tu vai em todos os polos. E isso não é difícil, sabe? Porque procurando uma agência, a gente consegue operar, organizar, deixar tudo montado
para que lá no destino recebam vocês em português, com toda a segurança, para fazer os passeios e ter todo esse conhecimento. Então não tem esse desespero, como eu estava mesmo falando. Eu não falo a língua dominante do lugar que eu vou. Acho que isso não deve ser um receio da pessoa. A pessoa tem que ter com ela que, sempre digo, a viagem é 50% a pessoa e 50% os acontecimentos no local. Quando você tá com medo de uma língua, não há tamanha necessidade de dizer, eu não vou por causa disso. Porque lá tem sim operadores que possam te ajudar, hoje tem tradutor, hoje você vai se virar, e é um desafio para você, entendeu? Então tira isso, não vou viajar por causa da língua, não vou viajar por causa disso, tira isso de você. O meu maior sonho é conhecer Israel, mas não fui ainda. Tem operador local que fala português e que vai guiar em português. E olha, isso é uma coisa que a gente não sabe, é importante as pessoas saberem disso. Entendeu? Então, isso tudo, esses grupos formados, tem o grupo da Yasmin, tem o grupo do Cláudio, que é uma mentoria nos Estados Unidos, que vão empresários para ter uma mentoria, é um treinamento, qualificação em vendas diante da metodologia Disney, muito bacana. Vai ter um grupo também de só turismo para Disney em 2023 em novembro, então a gente está aí com vários grupos, nos procurem, né? Para saber detalhes. Ver qual o grupo que você consegue se encaixar. Ou se quiser fazer tem outro grupo também, a Luz Cigana. São duas também mentoras que vão fazer França e Espanha. Vão percorrer de carro com mais 10 mulheres e vão fazer todo um percurso lindo. Tem vaga ainda nesse grupo, muito interessante. Gente, eu vou montar um grupo para Israel, vamos? Vamos. Vamos. Gente, eu tô adorando isso. Eu quero, olha, as minhas coaches, vambora para Israel, gente, vamos. Fê, é planejar. É planejamento. E dá certo. Incrível. Gente, foi não dá para 2023, monta grupo para 2024, para se planejar. Tanto financeiramente, em casa, né? Deixar a casa, né? Se não vai levar família. Isso tudo é planejamento. Viajar é planejar. Gente, foi enriquecedor o programa de hoje. Eu tenho certeza que você vai programar a sua viagem a partir de agora, que você vai... Porque antes era uma coisa muito distante. Um exemplo que eu dei, né? Que o meu... nós queremos, mas eu já cheguei falando daqui a quanto tempo? Eu já cheguei dizendo, daqui a 5 anos eu quero fazer tal viagem. Ela olhou pra mim com uma naturalidade, porque eu já pensei que ia ser algo impossível. Sim. E ela já chegou, não, mas dá pra fazer. Dá. Sabe? Dá. Porque eu falei, não, mas eu só quero ir daqui a 5 anos. Eu só posso ir daqui a 5 anos. Não, dá pra fazer. Tranquila, gente. Tranquila. Vamos planejar. Né? Então, olha, quando você quer fazer a sua viagem, eu acho que é o sonho de muitas pessoas, se não de todas, eu acredito que de muita gente, é de fazer uma viagem internacional. Né? Mas não é só a viagem internacional. O Brasil tem muito lugar lindo. Muito. Né? Muito mesmo. Então, gente, procure a Nay, procure ela, vai ficar aqui o contato dela. Qual o Instagram? Hoje nós temos o Imagine Viagens e tem também o meu pessoal, que eu coloco muita dica, que é Nay Gungel, Nay com Y, Gungel, Gungel. Pega a dica, não perde, ela já colocou ali, mas não, depois eu vou colocar aqui, depois a gente vai ver também ali no Instagram, tá tudo certo que depois no Instagram você vai ver. Mas meus queridos, olha, chegou aqui, pega essa dica, não perde mais. Aqui a produção tá jogando caneta ali pra escrever o sobrenome dela. Isso é procedimento de consultor de viagem, tá? E soletra tudo. Mais uma vez eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Sítio da Família Souza, que é 40 minutinhos de Florianópolis, fica em Sorocaba de Dentro, Biguaçu, tá? Também a Cereja Paper, que a gente chama de papelaria mais fofa de Palhoça, mas é porque ela, de fato ela tem coisas incríveis ali no ramo da papelaria. Então, Nay, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente pra vocês verem, gente, o convite surgiu de uma outra entrevista e a gente começou a falar em viagens e viagem. Tem que viajar é bom. Cara, o povo só fala em viagem, vamos trazer a Nay. E pra mim, assim, é muito satisfatório e feliz voltar a falar de viagem e ver que há possibilidades hoje de novamente botar o pé na estrada, viajar com segurança, sabe, Fê? Então,
É isso aí. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço de coração. Nós estamos aqui muito gratos, gente. Então você já tem o perfil dela. Muito obrigado para você que ficou aqui conosco até o final. Compartilhe esse vídeo, manda pro marido. Marido, eu quero viajar, é possível. A Nay falou que dá, tá bom? Manda aí esse vídeo aí, esse link para todo mundo que quer fazer uma viagem, mas não fique sem viajar, não fique sem falar com a Nay. Viva os seus sonhos. E esse foi mais um Equilibrilho de hoje.